avaliação online. E aí que tá, a gente vai ter muita coisa para falar. Porque tem gente que abomina, tem professor meu que diz, prefiro não fazer avaliação do que fazer online. Então, vamos discutir o que a gente tem de bom e de ruim nesse processo de avaliação online, e eu vou convidar justamente os preceptores para conversar com vocês aqui nessa sessão. Então, o Mike vai mostrar um pouquinho as ferramentas que a gente está usando aqui na FIMUSP, e o Ahmed vai falar, que é o nosso outro professor, o nosso outro preceptor, o Ahmed Haider, vai falar. A Cíntia fez assim, que conhece, tem carinho, já, ó, o Mike aí entrou na sala. Então, o Ahmed vai falar um pouquinho da visão de aluno que ele teve. Aí, Rafael me pediu para conversar com vocês sobre como faço avaliação prática, tanto presencial quanto online, porque já que o semestre vai andar assim, mais ou menos presencial, mais ou menos online, nós vamos discutir como fazer avaliação prática no presencial e online. E nós vamos terminar com portfólio, falando um pouquinho até de portfólio eletrônico, como é que vocês poderiam implementar na Unifaa. No final do dia, nós vamos fazer uma mesa para discutir entre nós, com os especialistas. Por quê? Vocês sabem que você já tem muitos especialistas aí nessa sala, né? Daqui a pouco o Zé Rogério não precisa mais me chamar, nem Rafael, por quê? Marcela está especialista, Leandro está especialista, Rafa está especialista, Carla, Cíntia, Monique, e um monte de gente que está vindo fazer o curso de especialização aqui com a gente. Eu acho que vai dar aí um gás e uma massa crítica para vocês poderem fazer as transformações e o aprimoramento de ensino que vocês precisam, tá certo? Agora que o Mike me permitiu abrir a tela, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Isso aqui, gente, vocês podem, todo o material de hoje, ó, vai estar nesse QR Code. Então, por favor, ponham a câmera fotográfica de vocês, se o celular de vocês já é um pouquinho mais avançadinho, ele tem na câmera fotográfica, é só mirar no QR Code, vocês vão ter todo o material de hoje aí, as aulas, o material impresso, vão ter artigos, tudo que a gente trabalhar vai ter aí. Eu só queria saber no chat se vocês conseguiram fazer isso. Dá um sim, conseguimos para mim? Sim, o Leandro, rapidíssimo, o Leandro muito moderninho, já conseguiu. Quem mais? Marcela, Laís. Oh, a Laís, querida! A Laís também fez especialização aqui com a gente. Muito bom. Então, vocês têm todo o material aí. Quem não conseguir, não precisa ficar com vergonha. Manda no privado para mim, não precisa nem dizer que não conseguiu para todo mundo, que eu ajudo vocês daí no intervalo a receber o material. Combinado? Porque tem os celulares, os mais antigos, que às vezes não leem o QR Code, ok? Então, quem não conseguir, manda no privado para mim. Esse material é o programa de hoje, né? Os desafios de avaliar o nosso aluno. A avaliação, gente, é o rabo que balança o cachorro. Por que isso? Porque ele é um pedaço do processo educacional, mas que de tão importante ele vai determinar o que o aluno aprende e como ele se comporta. Então, quando o Rafael, quando o Zé Rogério pensam, vamos fazer um workshop de avaliação, ou mais um, porque nós já fizemos outro, eles estão entendendo a importância da avaliação nesse processo. Querem ter um ensino de qualidade? Sim ou não? Sim ou não? Rafael, diz você pelo menos sim. Sim, com certeza. A gente quer um ensino de qualidade, com certeza. É a nossa missão, né? Isso. Então, se vocês querem qualidade, vamos começar discutindo avaliação. O Flávio não conseguiu. Flávio, daqui a pouco eu converso com você, tá bem? Só um bocadinho. Enio também não. Depois eu pego no chat e no intervalo eu ajudo quem não conseguiu, tá bem? Então, vamos lá. O que nós temos para hoje? Então, vamos começar com esse nosso propósito, né? Com essa reafirmação dos nossos valores, de que queremos um ensino de qualidade na Unifaa, de que queremos melhorar a avaliação, e esse é um caminho. Então, a gente começa por aí. Em todos os cursos, eu sou mais achegada ao curso de medicina, porque eu sou uma professora da medicina, eu sou uma pediatra especialista em educação, então, é de onde eu olho, mas vocês vão perceber que as coisas que eu falar da experiência com a medicina, elas cabem
e podem ser adaptadas a todas as outras áreas. Inclusive a área mais técnica, mais de humanas, uma área mais de até de exatas, porque outro dia eu fui dar aula na matemática, acreditem se quiser. Então, a coisa da educação, ela perpassa, né, todas as áreas do saber. Nós vamos depois para um debate de prós e contras, à tarde avaliação de habilidades e o portfólio via bula, a gente pensando aqui em evoluir para um portfólio eletrônico, é o que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, eu e Milton preparamos isso com muito carinho. Eu espero que vocês aproveitem muito o dia. Aí, assim, se vocês pensarem, já assisti essa aula, porque sim, a avaliação é avaliação, tem conceito que não muda. Então, Carla, Marcela, Leandro, Laís, Rafa, Monique, vocês já viram a aula. Mas eu não sei se vale a pena ver de novo, que nem na televisão, vale? Deixa eu olhar a carinha dela aí, ó. Agora é a hora, né? Então, se vocês entenderem que vale a pena ver de novo, fica com a gente, é isso. Queridos, amados, que saudades de vocês. Porque a questão é o seguinte, cada vez que a gente assiste, tem um insight diferente. E conforme as perguntas chegam, a aula vai se tornando diferente também, tá certo? Então, acendam os motores. Podemos começar? Ô, Rafa, lembrei agora, o ruim é que não vai ter aquele lanche delicioso que vocês fazem, né? No intervalo, como é que fica? Realmente, professora, a professora Cida está órfã da gente, né? Querendo, doida para voltar aos lanches, mas infelizmente ainda não podemos, né? Algumas capacitações presenciais pequenas a gente já tem feito, mas com esse número não dá, né? é possível mesmo. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Sem a Cida, ó, o meu lanche vai ser bem light, ó, umas castanhas sem a Cida, porque com a Cida acaba com qualquer linha da gente. É muito carinho, né? É carinho em forma de lanche. Muito bem. Queridos, uma outra coisa. Tem gente com vídeo aberto e tem muita gente com vídeo fechado, né? Posso pedir para vocês abrirem só um pouquinho para eu ver quem está com a gente, para eu olhar o rosto de vocês e conhecer vocês. Carol, Lilian, Marcelo, Andréia, Natália. Ô, professor Mário, querido. Um beijo para o professor Mário. Zé Rogério tá aí. Deixa eu ver quem mais está na segunda página. Cheio de gente legal. Marcelo, Carol, estou vendo já carinhas conhecidas aí. Muito bom. Abraço, Patrícia e Milton. Abraço para vocês. É um prazer estar aqui novamente. Sim. Olha, tem uma pessoa aí que vocês não conhecem, que é a Marina Siqueira, que é a nossa terceira preceptora, ela vai acompanhar a gente hoje. Já vou dando umas dicas assim, ó. Quando a gente está dando uma aula para os nossos alunos online, vocês têm que preparar o cenário, ver se o computador está funcionando, som e áudio. Mas quando você está na frente de quase 100 pessoas, num estado diferente, tem que fazer um pouco mais que isso. Então, a gente chegou mais cedo, montou todo o setting aqui, tentou isolar a sala de barulho, pôs câmera, pôs luz, e eu tenho junto de mim 3 pessoas ajudando. A Marina vai cuidar do chat para poder ajudar quem não conseguiu pegar o QR Code, o Mike está à distância ali cuidando da conexão. Por quê? Porque é muita responsabilidade. E mesmo assim, às vezes as coisas não dão certo. E você não precisa se desesperar, porque as pessoas do outro lado sabem que conexão cai, sabe que, enfim, tem coisas que a gente não controla. Mas a ideia é para dizer a vocês que, mesmo sendo à distância, a gente tem que levar a sério a coisa, tem que se preparar. Essa é a ideia. Como é que a gente está aqui? Eu até gosto de ter um fundo mais legal, viu? Olha o fundo da Carla, como é um fundo muito bacana. Eu adoro dar uma cara de intelectual, né? O do Rafa tá bonito, porque ele tem um fundo institucional, isso é bem bacana. O meu fundo, como é que tá aqui? Já aproveitando assim uns minutinhos para mostrar o setting para vocês. Eu estou numa sala de reuniões, ó, tem uma sala aqui. Por quê? Porque daqui a pouco os preceptores vêm para cá, tinha que ter espaço para todos eles. Eu estou com uma câmera comum, mas é de boa qualidade, e eu tenho uma dica para vocês que estão dando aula online. Ó. É isso aqui, essa torrezinha.
Ela fecha assim, ó. É uma torre de LED e ela muda a intensidade e o tom da luz. Por que é melhor do que aqueles anéisinhos de luz? Porque você não fica com a mancha no óculos. Gostaram da dica? Tá todo mundo aprendendo a dar aula online, mas essa, ó, vale muito a pena porque ela tem um tom amarelo que o ring light fica com mais dificuldade de fazer e ela marca menos no óculos. A outra dica é colocar o seu computador na frente, de costas para a janela. Eu estou com uma janela enorme aqui atrás do meu computador. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, meu computador está aqui, tem uma TV que eu enxergo vocês grandes, mas ó, uma janela de cada lado. Aí você fica com uma luz natural bem bacana e não precisa tanto da luz artificial. Então, vocês começam a pensar que já que o nosso semestre vai ser online, como é que eu tenho que fazer para deixar a minha aula um pouco melhor? Para deixar a minha imagem mais próxima dos meus alunos, para que eles consigam enxergar, pelo menos, a minha reação. Porque a gente dá aula não só com a voz, a gente dá aula com o corpo inteiro, indo para frente, indo para trás. Isso diminui um pouco a distância de nós com os nossos alunos. Vou dar um exemplo. Olha a Carol Vieira ali, ó. Eu não consigo enxergar a reação da Carol, porque está muito escuro o rosto dela. Né? O Jorge está contra a luz, ó. O Jorge Luiz, ele está com a janela atrás dele. Então, para assistir a aula, mais ou menos. Agora, para dar a aula, vocês precisam organizar diferente a sua colocação. A Felipe está num lugar legal. Ô, João Carlos, como está bacana lá. O João Carlos tem bastante luz, uma luz natural, está nota 10. A Andréia tem sombra, porque a janela dela está na lateral, ó, não está na frente dela. Então, ela fica só com o lado do rosto iluminado. São pequenas coisas, mas que fazem a diferença na hora de você se comunicar, tá certo? Então, depois das dicas de ensino online, gostaram? Podemos falar de avaliação agora? Isso é só para aproveitar a prática do que a gente está fazendo, né? Então, vamos lá. Alguma consideração? Alguém tem mais alguma dica sobre isso? Nenhuma? Ah, para, achei que vocês iam me ensinar uma coisa boa hoje. Rafa, qual é a sua dica? Professora, acho que você caprichou em todos. A única dica que eu poderia fazer é que tem pequenas iluminações que a gente pode comprar na internet e acoplar no computador para melhorar a iluminação. Só para isso, se a iluminação do ambiente que você tiver não tiver muito adequada. Aí ele carrega até via USB em alguns casos. Esse meu aqui eu comprei na internet, ele carrega com USB, é isso mesmo. E é baratinho, pessoal. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos perdendo tempo, estamos enrolando? Será que o professor Mário vai dizer, e aí, Patrícia, não vai começar? Está enrolando muito com essa conversa? Não estou enrolando coisa nenhuma. O nome disso é aquecimento, é colocar a turma no clima. Que a gente chega pensando em um monte de coisa, tem gente que está em plantão. Então, todo começo de aula tem que ter um certo slowdown para colocar no clima. Isso se chama clima educacional. A gente prepara esse encontro. Quer ver um negócio? Quando a gente vai no dentista, não tem dentista aqui na turma? Tem algum dentista? Oi, o João Carlos. João Carlos, abre o áudio aí. Bom dia, tudo bom? Bom dia, João. Me conta uma coisa, você tem consultório? Tenho. E aí, João, no consultório você deixa aquela musiquinha ambiente? Deixa eu te falar, eu não só deixo música ambiente, como antes de eu começar minhas aulas, eu coloco música exatamente para a pessoa não ficar assim, naquele silêncio total, que isso desanima, principalmente que eu dou aula cedo, então as pessoas acordam quase dormindo, né? Então eu já estudo assim o tipo de plateia ou o tipo de alunos que eu vou ter e procuro botar músicas compatíveis com a faixa etária dessa turma. Olha, João, essa é sensacional, porque a música prepara, né? O dentista tá lá, ele deixa a gente na sala de espera com uma musiquinha. É a turma que mais deixa a musiquinha. Não vejo muito médico fazer isso, mas dentista, ó, manda muito bem.
Psicólogo, às vezes, faz um pouco isso também, né? E essa coisa de pôr uma música antes da aula, eu simplesmente adoro. E olha, João, eu juro que eu vou fazer e sempre esqueço. Então, em sua homenagem, a próxima, eu vou começar com música, eu juro. Obrigado. Essa dica é É um prazer sensacional. falar contigo. Ó, a Flávia quer falar. Bom dia. Fala, Flávia. Tudo bom, gente? Sabe o que eu faço? Eu, no primeiro dia de aula, eu mando um formulário para Google, né, para conhecer os alunos, e aí eu peço para eles escolherem as músicas, né, faço uma playlist da turma, para eles escolherem as músicas que serão tocadas durante o período. Então, todos os dias, né, quando eu abro a aula na sala 10 minutos, 5 minutos antes, eu já deixo rolando a música que eles escolheram. Então, Que significa legal. que cada turma tem a sua playlist. Para não ficar Eu uma coisa, abro antes. para não Perfeito. ficar aquilo muito eu escolher qual música vai tocar. Isso é legal, eles gostam. Adorei. Ela abre a sala antes, ela já está aqui para receber, está esperando esse encontro. Nós temos uma coisa parecida no nosso curso de especialização. Conta para eles, Monique, a música da sua vida, como é que foi aquele playlist que a gente montou? Patrícia, foi muito legal, né? A Patrícia faz uma atividade que é no bolso da sua calça jeans, né? Vem daquela música, né? A música do Ed Sheeran. Isso aí. E aí a gente pensa uma música, né, que marcou, que faz parte. E engraçado que a turma acabou pensando na pandemia, né? Alguma coisa, uma música que de alguma forma elevasse a moral, né? Que aumentasse e contribuísse com a resiliência, né? Uma playlist bem bacana, né? E marca a turma, né? Sim, legal. Obrigada, Monique. E aí, qual é a história? Isso é como você se aproxima do aluno. Então, quando a gente vai apresentar uma turma, a gente tem duas estratégias que têm funcionado muito. Uma é a música da sua vida e a outra no bolso da sua calça jeans. Por quê? Nessa música do Ed Sheeran, ele conta que ele guarda no bolso de trás da calça jeans amassado a foto da sua querida, da sua namorada. E aí a gente não faz isso, porque a gente leva as fotos sempre, né, na capa do celular. Então, as pessoas, para se apresentarem, tinham que mostrar qual era a foto do celular, da capa, e por que eles escolheram aquela foto. Então, tinha filho, tinha um cachorro, tinha nada, e as pessoas iam se conhecendo. Na segunda rodada, era me conta qual é a música da sua vida. Me conta qual é a música que te faz sonhar. E as pessoas colocaram a música e a gente fez uma grande playlist. Vocês podiam ter também qual é a música da sua vida aqui. Fica aí para o Rafael, para o Leandro, que gostam de tecnologia, montar a playlist dos docentes da Unifar, ok? Então, aí duas dicas de como se aproximar dos alunos, como criar o clima e como começar a sua aula, enfim. Vamos pensar nesse espaço online como um espaço que pode ter muita possibilidade. Bem, vamos para a aula, pessoal? Sim? Vamos falar de avaliação? Vamos lá. Eu gostaria de saber se vocês já estão vendo a minha aula. Já estão vendo a minha tela, sim? Sim, Patrícia. Ótimo. Estou deixando ela aberta dessa forma para vocês verem que eu fiz no Google Slides. O meu queridinho para fazer aula atualmente não tem sido o Google Slide, tem sido o Canva. Vou colocar aqui para vocês o nome. Eu tenho feito nessa plataforma, canva.com. Eu adoro. Só que o Google Slide é muito mais simples de usar, ou Google Apresentações. Então, esse layout eu vou deixar para vocês, porque lá no QR Code eu coloquei em PDF. Eu vou jogar lá também em PowerPoint, porque se vocês gostarem desse layout, vocês podem usar ele para suas aulas. Eu gosto muito. Laranja é uma cor que anima muito, então
eu uso bastante no meu layout. Então, dito isso, e já dando a dica e o endereço de como fazer, vamos falar de avaliação. A avaliação está aí para lembrar para a gente, então, que ela pode trazer mais satisfação e efetividade no ensino. E para lembrar para a gente que ela não precisa ter aquele toque de estresse, mas pode ser, sim, moldada e orientada para o aprendizado. Eu gostaria que, ao final dessa fala, a gente pudesse definir bem na nossa cabeça o que é avaliação somativa e formativa, porque elas são diferentes. Que a gente pudesse definir bem na nossa cabeça qual é o aspecto pedagógico mais importante do processo de avaliação. E que a gente pudesse entender que a avaliação depende de uma cultura institucional, que tem que ser alavancada pelos dirigentes e por vocês. E, por fim, terminar discutindo um pouco os aspectos emocionais da avaliação. Bom, vamos começar? Nessa primeira parte, vamos falar do conceito geral de avaliação, mais avaliação somativa e formativa. A avaliação por conceito, aqui eu fiz um mix, tá, gente, de vários conceitos de avaliação. É uma apreciação sobre um produto ou um processo, é um modo de fazer, que vai estimar, então, uma nota ou o mérito desse modo de fazer, mas que vai, além de tudo, dar um posicionamento, que é ok, tá bom, ok, tá ruim, que propicia uma decisão. Então, é mais ou menos assim. Você tem um médico que não passou no título de especialista. Você decide ir no médico que tem o título de especialista ou aquele que não comprova a sua especialização. Ou seja, se você está buscando especialista, o fato dele ter esse posicionamento favorável à competência dele faz com que muita gente decida ir ou não. Eu gosto de dar outro exemplo. Vocês já ouviram falar das estrelas Michelin? Sim? Deixa eu olhar o chat aqui, porque senão eu fico falando sozinha. Eu estou vendo só o Antônio na minha tela e a Marcela. Já ouviram falar, Marcela e Antônio? As estrelas Michelin são conceitos para restaurantes que valem a pena, restaurantes muito bem classificados. Isso começou lá no começo do século XX, para vender pneu, acredite se quiser, porque o Michelin tinha uma fábrica de pneu e queria que o povo andasse por aí de carro para conhecer lugares que valessem a pena. Ele fez um guia de turismo que tinha restaurantes e hotéis. E aí ele dizia assim, olha, se tem uma estrela, você, estando passando por esse lugar, para e experimenta. Se tem 2 estrelas, indo por perto, não deixe de visitar. Se tem 3 estrelas, vá até lá e conheça esse lugar, mesmo que você não tinha plano de passar nessa cidade. E isso foi evoluindo, tem no mundo inteiro, ele começa na França, mas hoje tem no mundo todo, e as estrelas Michelin são uma apreciação do produto, do prato, mas também do processo, de como ele é feito. Vai estimar um valor, tá bom, tá ruim, eles têm um checklist. E aí tem uma tomada de decisão, se vale a pena ir ou não. O que aquela avaliação significa? Mas, principalmente, tem um segmento. Por quê? Tem gente que nem quer receber a estrela. Sabe por quê, gente? É muito mais difícil de manter. Uma vez, receber a estrela é difícil, mas mantê-la é ainda mais. E aí, vamos pegar essa história do Michelin e vamos jogar aqui no nosso aluno, no nosso processo de aprendizagem. A avaliação de vocês é uma apreciação de produto, é a prova, ou de processo, a forma prática como ele está fazendo, que estima um valor de 0 a 10 ou suficiente e insuficiente, que vai fazer com que vocês tomem uma decisão, se ele passa de ano ou se ele não passa, se ele termina aquela disciplina ou tem que repetir. A pergunta que eu faço para vocês é qual é o segmento que a gente faz disso? Lá onde a gente carrega farinha, eles vendem farelo de trigo, velho. Vamos ver aqui que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu fechar. Pronto. E aí, gente, é o seguinte.
quanto de segmento que nós fazemos dos nossos estudantes. Eles se formam e eu vou atrás dele para saber quantos passaram na residência, se eles estão bem empregados. Então, pensar que a nossa avaliação tem que ter também, para além da nota que se dá na sua disciplina, qual é o diploma da Unifá, está significando o quê por aí? Qual é o segmento? Quando as pessoas pegam um currículo e dizem, esse aqui fez na Unifá, logo é um bom profissional. Esse nosso diploma, e aí falando para o Zé Rogério, que gosta de pensar as coisas mais macro da instituição, viu, Zé? Esse diploma tem que ter um sentido para a comunidade ao redor de vocês e até distante de Valença, que promova uma tomada de decisão. Cada vez que eu tenho no diploma que alguém se formou na Unifá, eu tenho certeza que a formação é boa, eu posso garantir esse profissional. E aí vocês precisam pensar no segmento de egressos, até para ter esse contexto. Dizendo de uma forma geral, seja para avaliar um restaurante, seja para avaliar uma instituição, a gente precisa ter esse conceito dos passos da avaliação, que está muito para além, gente, de dar uma nota na prova, de ver se ele aprendeu ou não. É isso que eu quero convencer vocês nesse dia. Quando a gente pensa na prova em si, será que dá medo ou aprendizado? Quero ouvir vocês. Querem falar ou querem pôr no chat, por favor? E aí? Acho que a prova gera mais medo. Medo. A Lília está dizendo que os alunos sentem medo. E você, Lília, o que você sente? Fala para mim. Hã? Cadê a Lília? A Alessandra disse medo. Em geral, as provas dão medo. Oi, Patrícia. Diga. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Existe a responsabilidade de ter feito uma avaliação correta, se o que eu perguntei, se a prova que eu elaborei está de fato contribuindo para o aprendizado deles, e fica também, ainda mais online, né? A gente fica muito preocupado assim, com o que o aluno de fato está aprendendo, se eles estão fazendo a prova sozinhos, se eles estão copiando. Eu fico apreensiva. Que bom te ver, Lilian, que bom poder também compartilhar com você isso. Lilian, é o seguinte, querida, ela está trazendo uma outra questão. Ela, como professora, também tem medo de pensar se está fazendo direito, se eles estão aprendendo, se ela está sendo justa. Mas o aluno, nesse sentido, também se estressa pra caramba. Lilian, quando você era aluna, você se estressava? Muito, muito. Por quê? Porque eu não, assim, cada professor tem uma forma de elaborar a prova, né? E a gente precisa conhecer o perfil do professor na hora de estudar, porque às vezes o aluno ele fica mais preocupado com o que o professor vai perguntar do que com o que ele está aprendendo de fato, porque é isso que vai fazer com que ele passe, né? Então, tem professor, por exemplo, que cobra, na minha época, né, tinha professor que cobrava rodapé de página, então a gente já sabia que aquele professor ia colocar muita pegadinha, e aí às vezes a gente deixava de se dedicar a aprender para ficar decorando aquelas coisas que eram a parte mais de pegadinha mesmo. Perfeito. E aqui ninguém faz isso, né, gente? Olhando para esse chat aqui de professores, sem professores da Unifá, ninguém põe rodapé de livro, conta para mim, deixa eu ver a carinha de vocês aqui, estou de olho em vocês. Rafael não faz isso, né? Deus me livre, porque já fez curso de especialização, sabe que não vale a pena. Carlos Augusto também não faz isso, né, Carlos? Andréia, nada disso, né? Claro que não. Olha a Andréia como ficou linda, ela mudou lá alguma coisa que ela tá cheia de luz agora, ó. O que você fez aí, Andréia? Eu tenho essa luz aqui, aí eu liguei aqui do lado. Deixa eu ver se... Para poder compensar da janela. Muito bem, agora tá perfeita, Andréia, valeu demais. Bom, em geral, quando a gente pensa em avaliação, a gente sente estresse, sente medo, sente, então, alguma apreensão. Olha, tem visita aqui comigo? Ó, quem chegou para dar oi para vocês.
Bom dia, é uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, infelizmente de forma remota, mas é uma enorme satisfação estar junto com vocês de novo. Bom dia, professor. Então, vamos lá, vou continuar. Estamos falando de avaliação. Se você quiser, você contribui aí com as suas ideias. Bem, a questão que a gente precisa perguntar nessa manhã, por que será que a avaliação tem causado tanta ansiedade, medo, estresse? Ela pode gerar aprendizado. A gente precisa mudar um pouco o nosso mindset, mudar um pouco a forma como a gente encara isso. Nesse sentido, os autores, e está aí ó, o cachorrinho para lembrar para a gente que a avaliação é o rabo que balança o cachorro, porque mexe com toda a estrutura do ensino. Os especialistas, e aí está George Miller, que falou que é o rabo que balança o cachorro, e o Ronald Hardy, dizem que há dois tipos de uma classificação para avaliação. A avaliação somativa é a avaliação do aprendizado, é aquilo que ele sabe, o que ela sabe. Enquanto que a avaliação formativa é a avaliação para o aprendizado. Ela não gera um resultado de nota, ela gera um feedback para mudança de comportamento. E elas têm características diferentes. Elas também são chamadas de avaliação somativa de produto e avaliação formativa de processo. Com a ideia aqui de que assessment drives learning and drives behaviors. A avaliação dirige os aprendizados e comportamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pede pontualidade no estágio de internato e não cobra pontualidade e a gente mesmo não respeita o horário, a mensagem que a gente dá para o aluno é de que ele não precisa ser pontual. A mensagem que a gente está dando para ele é que pontualidade não é algo que eu considero como valor. Ou ainda, eu vejo um aluno chamar o paciente... é apendicite do leito 12. Como assim? Não é apendicite do leito 12. É o senhor João da Silva que está internado no leito 12 e está sendo tratado de uma apendicite. Então, se eu coloco isso para eles como um valor, essa é a avaliação do dia a dia, de processo, que não gera necessariamente um conceito negativo ou positivo, mas que vai formando um jeito diferente de agir. Eu gosto muito da definição da Diane Wood. A Diane Wood é uma pesquisadora que trabalha muito com essa distinção de avaliação somativa e formativa. E ela diz o seguinte, agora eu queria que vocês pensassem nas suas avaliações, tá? Aquilo que você faz aí durante o semestre, para você me dizer se você está fazendo avaliação somativa ou formativa, tá bem? Então, é checklist, hein? Que nem de revista. A avaliação somativa é de produto. Sabe, não sabe. É uma prova, por exemplo, do tipo teste. Ela mede a aquisição dos objetivos educacionais. Tem pouco feedback. Às vezes eu faço posso não fazer uma devolutiva, mas ela tem pouco feedback. Ela é quantitativa. Em geral, ela gera uma nota de 0 a 10 que ranqueia os alunos entre aqueles que sabem muito, aqueles que sabem, aqueles que sabem pouco e os que não sabem. Ela marca progressões. Ou ela é também selecionadora, por exemplo, uma avaliação de vestibular, ela é sempre somativa, porque ela gera uma seleção. Ou uma avaliação, por exemplo, da seleção da prova de residência, ela vai ser somativa porque ela gera um ranking. Ela é pouco frequente, ela não é uma avaliação de todo dia. Vocês marcam dia, marcam uma sala de aula ou fazem isso online. Ela é formal e é para todos os alunos ao mesmo tempo. Deixa eu ver no chat, vocês estão fazendo esse tipo de avaliação, sim ou não? A Natália faz, quem mais? Felipe? Porque, Jorge, porque é como a gente trabalha mesmo, gente, é isso, acho que todos nós fazemos. E ela deve existir.
Mas esse tipo de avaliação, ela gera mais estresse. Isso já está dado na literatura e ela é muito antiga. A gente trabalha sempre nesse modelo, que é chamado o modelo jesuítico. O que é o modelo jesuítico? É um modelo onde eu transfiro o conhecimento, transmito o que eu sei, faço um exercício e depois eu faço a prova. Olha só, me conta se vocês não aprenderam assim todo o ensino fundamental e médio. Eu vou para a aula, levo lição para casa, depois volto e faço uma prova no final do bimestre, ou do semestre, ou da semana. Então, eu tenho transmissão do conhecimento, que é a aula, exercício em casa e depois a prova. Esse modelo, gente, olha só, 1500 e... Oh, perdão. Modelo de 1599, está antigo. E dá certo até hoje, funciona, não é ruim. Não é que seja um modelo ruim, mas é que tem outras coisas para se fazer hoje. E por que tem outras coisas? Porque a gente tem um outro momento histórico, a gente tem tecnologia, tem uma geração que é muito rápida, a transmissão do conhecimento ela fica questionada quando o conhecimento está na palma da mão. Você está falando ali, a Andréa está falando e o aluno está pesquisando aqui se o que ela está falando é o mais atualizado. Ela não é, Andréa. É na hora que você fala... Antes, algumas décadas atrás, o professor ele tinha o conhecimento, ele era o guardião do conhecimento e só ele. Hoje a ideia que a gente tem é que o conhecimento é tão acessível que eu posso continuar usando esse método jesuítico, aula, exercício e prova, mas há coisas diferentes para fazer nesse processo. Há mais modernidade, há mais tecnologia, a ciência da educação está aí para mostrar para a gente as evidências. Então, tudo bem fazer prova somativa, e a gente tem que fazer, mas tem outras coisas que a gente pode melhorar e fazer também. Vamos lá. O que a Daiane fala sobre avaliação formativa? O que é a avaliação formativa? Ela acompanha a aquisição dos objetivos educacionais. Ela não prova, ela acompanha. Ela dá feedback contínuo. Ela é mais qualitativa. Tá bom, tá ruim, em geral ela não gera nota. Ela não gera competição, porque sou eu com você. É quem aprende e quem ensina. Eu não estou competindo com os outros. Me importa a performance de mim mesmo ontem. Ela não gera competição, ela não é punitiva. Você, com a avaliação formativa, eu não vou perder o ano. Ela é mais frequente, ela é informal e ela é individualizada. Então, onde que a gente vê isso? Em contexto de prática, a gente vê mais avaliação formativa. Mas você pode ter lá na anatomia, com o pessoal da base, com uma avaliação formativa. Vou dar um exemplo. O aluno chega primeiro no laboratório, todo desmazelado, o professor diz, põe o jaleco, porque nesse ambiente tem que pôr o jaleco. No outro dia ele está com o jaleco. Hoje você está bem, você está de jaleco, gostei, ó, qualitativo, não reprovou, só de receber o feedback. Olha, não pega desse jeito o bisturi para dissecar, que você vai se machucar. No outro dia, agora você está pegando bem. Sou eu e o meu aluno, no feedback constante, de uma forma qualitativa, não punitiva, mas que tem um grande impacto na educação. Então, assim, agora eu vou olhar de novo o chat de vocês e vou perguntar, vocês fazem também a avaliação? Isso mesmo, a Eunice disse que a educação bancária é esse modelo jesuítico. Perfeito, Eunice. Vocês fazem também a avaliação somativa? Quero saber, quem faz? A Natália faz, quem mais? Carlinha, opa, Carla, por favor. Mas a questão é o seguinte, gente, beleza. Eu posso fazer uma e outra, o ideal é que eu faça as duas, porque são faces diferentes da mesma moeda, elas não são excludentes. Não é porque você está num campo de ciências básicas que você vai fazer só avaliação somativa. E também não é porque você está lá no internato, na prática, né, no estágio final, que você vai fazer só avaliação formativa. A ideia é que a gente faça um conjunto das duas. Bem, e se vocês acharam que o modelo jesuítico era antigo, o modelo de avaliação formativa é mais antigo ainda. Por quê? Porque ele é mediado por feedback. Isso existe desde a época da caverna, gente. Olha lá, os nossos antepassados caminhando, eu consigo imaginar assim,
essa pessoa falando para essa outra: lasca direito essa pedra, faz desse jeito que essa pedra é melhor, essa pedra não serve para lascar. Ou ainda a mãe ensinando para a filha como é que tece uma cesta, como é que faz uma cerâmica antiga, dizendo, ó, faz desse jeito, põe a mão assim, puxa a palha desse jeito. A gente aprende e ensina todo dia, mediado por feedback. Então, esse aprender solto, esse aprender livre, que não é sentado na frente de uma prova, é a avaliação formativa. É o do dia a dia, é o do processo. E aquele que eu sento para provar e ser classificado ou não é a avaliação somativa. A grande questão é ficar nos dois polos, sem entender que horas eu preciso de uma, horas eu preciso da outra. E já dizendo para vocês, a aula de hoje não é de feedback, mas o ponto mais importante e mais poderoso de um professor é a sua capacidade de dar feedback. Que aí a gente pode combinar, então, uma oficina depois de feedback com vocês. Dentro da avaliação formativa, que é o que eu queria trazer para vocês, e que vocês ficassem atentados para isso e deslocassem um pouco só daquela história da prova, pensar na avaliação de uma forma mais ampliada, eu queria colocar esses autores para vocês que dizem o seguinte aí nessa síntese desse slide. A avaliação formativa é um processo de interação entre o professor e o aluno, que precisa ser frequente e precisa ter feedback. Mas não é feedback ruim, hein, gente? É feedback bom. É feedback do tipo direito, né? Fazer daquela forma como não é um feedback para acabar com a vida da pessoa. Dizer assim para o menino que está na cirurgia que ele tem 2 mãos esquerdas, né? Não é esse tipo de feedback. Ou que você não nasceu para isso. Vocês são professores da Unifac, vão levantar a galera, não vão enterrar a turma. Então, a avaliação de interação frequente e com feedback construtivo é avaliação formativa. Os estudos mostram que ela motiva muito o aprendizado em profundidade. Ela linka o aluno com a disciplina, ela linka o aluno com o professor, porque se estabelece, então, uma relação de colaboração nesse aprendizado e nesse ensino. Ela tem uma capacidade de aumentar a reflexão, aumenta a autorregulação do aprendizado. É aquele menino que está segurando o bisturi assim, e você gira um pouquinho a mão, ele já capta o jeito certo de fazer, porque se autorregula para mobilizar o seu comportamento de uma forma mais adequada. E ela é super importante para a capacidade de aprender permanente, o lifelong learning, que nós temos para a vida toda. Se você pensar, depois que você formou, aí, olha, professores, quanto tempo faz que vocês não fazem uma prova, hein? Deixa eu olhar a carinha de vocês. Pode fazer para mim assim, ó. Ó, que tempo que eu não faço uma prova. Eu faz anos que eu não faço uma prova. É ou não é? Sou só eu ou vocês também? Deixa eu ver. Faz tempo, né, Lilian? A Lilian é bem mais nova que eu, vai, mas tudo bem. A única prova que a gente faz é a prova que a gente aplica, mas a gente não se submete a uma prova. No entanto, a gente não para de aprender. Por quê? Porque a avaliação formativa está presente no nosso dia. Enquanto eu falo para vocês assim, olha como é que está a luz, olha o que aconteceu. Eu falei, Andréia, você está escura. Na mesma hora, a Andréia se reorganizou e colocou a luz que ela já tinha em casa. Então, é essa capacidade de dar e receber feedback e de fazer com que isso cause uma reflexão é que mantém essa nossa capacidade de lifelong learning. Ou ainda, se eu dissesse assim para vocês, olha, você estudar mais isso aqui, hein? A autorregulação faz com que você busque esse gap de aprendizagem. E a gente não precisa de prova de avaliação somativa para isso, porque a avaliação formativa dá conta do recado. Agora eu vou dar um outro exemplo muito da vida do dia a dia, tá? Estão vendo aí? MasterChef, ok? Quem assiste esse programa? Deixa eu ver. Fala para mim aí, quem assiste, abre o áudio. Eu assisto, aliás, estou maratonando as temporadas antigas aí. Ai, Andréia, que máximo. E você sabe que eu fico muito nervosa, viu, Andréia, de assistir. Porque é uma tensão no ar que eu não aguento com aquilo. Eu gosto de culinária, é meu hobby, mas... Né?
E, Andréia, não é bem verdade que eles ficam avaliando todo o programa? Sim, eles avaliam já desde da forma que eles estão cozinhando, como é que eles estão organizando a cozinha, né? Qual que é a postura deles como cozinheiros, né? O tempo todo, até chegar no final do prato. Então, avaliação de processo, como eles estão fazendo, e de produto, que é o final, o prato. Mesma coisa, voltamos lá naquela conversa inicial, né? Aí alguém disse assim, ó, o Lucas está dizendo, mas o feedback não é nada positivo. Então, vejam só, eu vou lembrar do programa para quem assistiu. Essa turma aí dos 4, os professores, né? Olha como eles estão com cara boa, né? Caras super bonzinhos, não estão? Só que não. Só a cara deles já dá medo, já gera um terror, assim, nos participantes. Enquanto eles estão fazendo, eles dão uma de bacana, né? Eles vão lá e dizem assim, olha, esse molho não precisa engrossar, é avaliação formativa. Está sendo no processo. Eles dão feedback, ó a cara dos dois, obrigada, chefe. Ou eles dizem assim, sim, chefe, faremos isso. Olha, esse suspiro não está muito mole? Sim, chefe, tudo bem. A avaliação formativa não está gerando estresse. Aí eles levam um prato. Quando levam um prato, que é o produto final, e sabe que, ó, eles podem cair fora do programa, porque vai ter um ranqueamento de notas, porque vai gerar uma nota que vai ter uma tomada de decisão. Olha a cara dos garotos do lado ali, ó, de avaliação e feedback. Quando recebe, é sempre uma... Inclusive, eles fazem meio para dar atenção, né? Eles põem atenção de que forma? Vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que o programa põe atenção? Primeiro, eles instituem uma competição. Isso nunca é bom no processo educacional. Cuidado quando vocês colocam muita competição entre os alunos. Vamos ver quem vai ser melhor, vou dar um prêmio para o melhor. Cuidado. Então, eles põem a competição. Depois, eles põem uma tarefa complexa num tempo curto. Toda vez que você quer estressar um grupo, você dá uma tarefa complexa, põe muita gente no grupo e pouco tempo. Estraga qualquer atividade. Competição, tarefa complexa, grupo grande, pouco tempo. Então, quando vocês bolarem as atividades de grupo, tenham em mente assim, não pode ser muito tempo, senão perde a motivação. E também não pode ser muito curto, porque atrapalha o produto e o processo. Tarefas complexas não podem ser feitas com muita gente, a grupos até 6. Tarefas menos complexas ou muito longas, grupos de 10, de 8. Mas trabalho em grupo não mais do que 8, gente. 10 já é meio assim um limite para fazer, quem sabe, um processo de um projeto maior. Dando umas dicas aí, que não tem nada de avaliação, mas para a vida prática de vocês, com trabalhos práticos em grupo. Então, pensa na dimensão. E esses caras aí fazem o quê? Põem pressão. Eles fazem avaliação formativa, mas fazem muito mais avaliação somativa, pondo estresse na galera, né? E quase é uma facada do chefe aquele feedback. Em geral, é negativo. É ou não é, Andréia? Então, eu tenho um programa com avaliação somativa e avaliação formativa e feedback nos 2 momentos. Só que eu vou dar uma outra perspectiva para vocês. Qual é a educação mais gostosa? De um outro problema, de um outro programa, que chama Que Maravilha. Que Maravilha, do chefe Claude. Ele mostra como cozinhar. Não tem competição, não tem o espaço do horário corrido, é tudo muito light. Olha o clima, olha os dois dando risada aí, o Batista e o Claude. O Batista é seu chefe. Como é que o Batista aprendeu? O Batista era lavador de prato do Claude. Ele era um auxiliar de cozinha. Foi aprendendo. Avaliação formativa, aprendizagem em serviço, muito feedback, muito feedback, muito feedback. Olha o impacto que teve na vida do Batista. Então, nesse caso aqui do Claude, é só avaliação formativa, com feedback contínuo, com aprendizado em processo, sem o estresse da competição, sem o estresse da punição, mas com foco na melhor formação e na formação de excelência. Bom, quero saber de vocês se esses exemplos e essas metáforas da culinária, dos programas, ajudaram vocês, sim ou não? Deu para entender o impacto da avaliação?
Andréia, estou amando você, que é só você que me responde, viu? O resto está me deixando no vácuo. Então, estou olhando para a Andréia, ela está dizendo que sim. Ótimo, tá bom. Mexe aí no chat, gente, quero ver. Se vocês já entenderam bem esse conceito, ótimo. Ó, tá vendo? Esse é um jeito de você comunicar, porque tem gente que não pode abrir o vídeo, mas o chat está aí para a gente estabelecer a comunicação escrita. Vocês podem fazer isso com os seus alunos, porque tem muito professor que se ressente de você ficar sem o vídeo aberto, né? Eu gosto mais de vídeo aberto para poder olhar para as pessoas como eu estou fazendo com a Andréia, mas, enfim, tem pessoas que têm suas limitações. Vamos para frente. Oi, quem está falando? Marcela. Fala, Marcela. Sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu acho legal quando você muda? Eu já assisti essa aula e não eram com esses exemplos. Que eu não me lembro, não eram com esses exemplos. Mas sabe o que eu acho legal, e eu venho aprendendo com o tempo também? Você consegue pegar uma coisa que você gosta, além da sala de aula, da educação, para trazer como exemplo. Eu sei que você gosta de culinária, né? Eu te sigo lá e eu sei o quanto você gosta de cozinhar. Então, é bacana isso. E eu tenho meio que um exemplo em casa, que o meu marido, ele é engenheiro de metalúrgica e ele gosta de materiais, ele gosta de moeda, né? Ele gosta da história das moedas e tal. Então, ele trabalha muito com esse exemplo também e leva para a sala de aula. E os alunos ficam todos impactados. Então, isso é muito legal e dá um exemplo para a gente também tentar buscar isso de outra forma. Maravilha. Ô, Marcelinha, obrigada por colocar isso, pela tua delicadeza de ter olhado para mim e percebido as coisas que eu gosto e trazer para o grupo. Isso é muito lindo, se estabelece uma relação. Você vê como eu e Marcela temos uma super relação de carinho, de amor, né? Mas é muito lindo isso. E a aula é de avaliação, mas não é só de avaliação, a aula é também de como dar aula. Por isso eu vou contando para vocês os exemplos, vou mostrando, vou trazendo e vou fazendo os breaks. A avaliação é o nosso tema, mas a partir da avaliação a gente coloca muita coisa. Então, dentro daqui, eu vou dar uma paradinha para explicar o que Marcela fez. Quando a gente faz formação de professores lá no curso de especialização, às vezes eu paro, né, Marcelinha, e digo assim, para tudo, eu vou fazer uma intervenção. Porque formação de professores, que é o que a gente está fazendo aqui, é muito baseado na vivência, é muito baseado no que vocês percebem, e a gente vai vivendo. E aí eu tenho que fazer o break e dizer, para aí, que aqui está acontecendo uma coisa importante para ajudar na metacognição dos meus professores em formação. Então, o que a Marcela falou, eu tenho aprendido com você, que você traz as coisas que você gosta. E vocês vão ver que eu tenho um slide de Paulo Freire um pouco mais para frente, que diz o seguinte, que a educação é um processo cognitivo vertical, que é da pessoa, mas que se dá na interação entre aquele que aprende e aquele que ensina. Ele é um processo ético, porque eu tenho que respeitar o ser que está na minha frente, o mesmo que ela fez comigo, ela respeitou o que eu gostava. Ele é um processo histórico, porque a gente está usando, né, tecnologia hoje, eu não estou presencial com vocês. Ele é um processo cultural, porque a gente tem um jeito de falar e de interagir que eu digo para vocês, me interrompam. A gente podia estar numa cultura onde só o professor falasse e ninguém mais. Mas ele é um processo político. Político não partidário. Político por quê? Porque eu trago para dentro da sala de aula o meu conjunto de valores e as minhas crenças. Nesse sentido que ele é político, não vou levantar a bandeira de nenhum partido. Quando eu trago isso, eu trago quem eu sou, as minhas experiências, o que eu gosto. Eu acho as minhas metáforas, as minhas ideias paralelas para vocês entenderem o conceito dentro do meu conjunto, do meu arcabouço histórico, cultural, enfim, das coisas que eu vivi. E aí, Marcelinha, sabe o que é o mais legal? Os alunos adoram conhecer a gente. Por isso que o professor é legal ter Instagram, porque eles adoram saber quem você é. E quem é a pessoa que vive ali, o que ela traz para dentro da sala de aula? Como é que eu vou ter uma relação com quem eu não conheço? Assim, me relacionar, trocar ideias. Então, quando eu trago a minha verdade para dentro da sala de aula, as coisas que eu gosto, vocês me enxergam como ser humano e a chance de conexão é maior. E além do que o olho brilha, a gente acha melhores conexões com o conteúdo, melhores metáforas, né? Então, vale a pena. Eu acho que isso é bem legal. E
eu agradeço a Marcela que me deu a oportunidade de explicar isso para vocês e trocar essa ideia. Então, faça isso, vai na linha das ruelas, assim falar, ruelas ou ruelas? Do engenheiro, Marcelo. Moeda. Ele gosta de moeda. Moedas. Isso. Ele faz coleção de moeda. Toda vez que a gente viaja, ele compra moeda e aí moeda. estuda a história da moeda, o material que ela é feita, e aí ele, na hora da aula, a aplicação dele é uma das aplicações, né? Que ele também gosta de uma parte mais de astronomia e de matéria também, então ele dá o exemplo do que ele gosta em sala. E eu acho isso muito legal, porque eu já vivi isso com você na pós-graduação, né? Eu lembro de você com uma foto que me marcou, que é falando da receita, que não era uma receita de bolo, mas você mostrou um bolo de cenoura, assim, né? Então, são coisas que vão deixando a gente mais conectados, né? Vamos dizer assim. Eu acho isso muito legal. Perfeito. E aí, Marcela, tem um truque que eu vou contar para vocês. Toda vez que o aluno se conecta emocionalmente, ele tem chance de fazer memória de longo prazo, tem chance de entender a importância do conceito. A Andréia, que gosta do MasterChef, tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer esse negócio de feedback, porque conectou emocionalmente com ela, o exemplo ficou muito claro. Então, vale a pena a gente tentar a construção da aula nesse sentido. Você vê, não precisa mudar a aula teórica, mas dá para torná-la mais saborosa. Aí, ó, falei de culinária de novo. Pronto, vamos continuar. Vamos falar agora, então, vocês já entenderam que é avaliação somativa e formativa. Vamos para frente, que nós vamos falar agora de avaliação individual e de sistema de avaliação. E aqui tem novidade para vocês, gente. Vamos para frente. Eu já compartilhei com vocês, em outros desenvolvimentos docentes, esse artigo que está lá no QR Code. Não fica desesperado quem não conseguiu, que nós vamos passar tudo para vocês também. Fica tranquilo que no intervalo vocês ganham material de outro formato. Esse artigo, ele... Só um pouquinho, deixa eu ver que alguém abriu o áudio aqui. Opa! Esse artigo, ele diz o seguinte, como é que tem que ser uma avaliação do aluno? Então, eu quero avaliar a Marcela, eu quero avaliar como é que foi o Antônio Valadão, estou vendo ele lá, parece que ele está no plantão, sei lá, no consultório, eu quero estar no... Ei, Antônio, não precisa fugir, estava tão bonita a cena, deixa ligado aí o vídeo. Foi sem querer, Patrícia, consultório, eu cliquei errado aqui. Que bom, tem uma paisagem super linda atrás dele. Então, eu quero avaliar o Antônio, vou usar o Antônio de modelo. Eu quero fazer uma prova, eu quero fazer uma avaliação prática, eu tenho que receber o feedback. Então, quando se pensou em avaliação em 2011, a gente estava pensando no Antônio, no estudante. Então, esse artigo é de como eu avalio um indivíduo. Ok? Vale a pena vocês lerem, porque ele dá a ideia de que você não pode avaliar só conhecimentos. A prova, você avalia conhecimento e algumas poucas competências cognitivas ou habilidades cognitivas. Mas, para além disso, você tem que avaliar o comportamento, as habilidades, a atitude e também o conhecimento. É isso que esse artigo está trazendo. Então, vale a pena vocês lerem. O que esse artigo traz seria uma releitura da pirâmide de Miller, que eu já mostrei para vocês em outros processos. Mas como tem gente nova aqui com a gente, eu vou pedir licença para vocês, para mostrar de novo. Espera aí, que deixa eu fechar aqui um áudio que está aberto. Pronto. Será que eu consegui fechar? Foi. Às vezes as pessoas abrem sem querer. Espera aí, pronto, já fechei. Quem foi George Miller? George Miller foi um psicólogo americano que ele trabalhava com avaliação. E era a avaliação de processos de formação profissional. Mas isso ficou tão famoso que está hoje para todo mundo. Então, ele dizia que para avaliar se o indivíduo sabe, eu tenho que fazer testes. Posso fazer testes de memória. Quais são os afluentes do rio Amazonas? Será que alguém lembra? Outro dia eu falei isso e tinha um maluco que lembrava. E não era professor de geografia, mas gravou, memória. Só que eu posso melhorar. Eu subo um degrau e vou fazer o saber como. É o saber contextualizado. Então, em vez de perguntar quais são os afluentes do rio Amazonas,
Ou em vez de perguntar quais são os ramos da artéria aorta abdominal, eu vou dizer um caso clínico, eu vou dizer assim, olha, tem um senhor que tem 89 anos, ele levantou da cama, caiu e fraturou o fêmur, fez uma fratura exposta. Quais são as camadas que esse osso passou para perfurar e estar exposto? Ou ainda, me conta qual é a fisiologia da osteoporose do idoso. Ou ainda, como é que eu posso garantir a segurança de um idoso em um processo de internação? E assim por diante, eu vou contextualizando e não vou só perguntando coisas de memória, mas eu tenho que usar o raciocínio. Depois eu subo mais um degrau, que é o demonstrar, é a avaliação prática, porque ele pode saber e pode não saber usar o que ele sabe. Então eu vou observar, fazendo OSCE, vendo vídeos, pacientes simulados. Da segunda metade da manhã, vocês vão ver que dá para fazer OSCE online. Não sei se vocês já estão fazendo, mas nós vamos discutir isso depois. E, por fim, ele pode fazer na simulação, que é o demonstrar. Mas eu tenho que ver se ele faz na prática. Aí eu vou olhar ele fazendo lá, junto do paciente, no caso das áreas da saúde, né? Eu posso fazer um mini-sex, um long case, uma avaliação 360 ou portfólio. O objetivo dessa aula não é que vocês saibam cada jeito de avaliar, mas é que vocês olhem para esse diagrama e vejam que só a prova não dá conta de uma avaliação mais integral. Vocês têm hoje na Unifaa um conjunto de pessoas super capacitados que pode oferecer para vocês oficinas, uma oficina só de mini-sex, uma de long case, outra de 360, outras de portfólio e assim por diante. A ideia aqui é juntar o conceito, depois vocês desenvolvem, né, sob a tutela do Rafael e do José Rogério. Bom, se estava difícil aquela pirâmide do Jorge, essa turma aqui do Richard Cruz, a Silvia Cruz e a Ivone Steiner lançou mais um desafio. Era saber como demonstrar e fazer. E agora eles puseram mais um triângulozinho lá em cima, que é o ser. Caramba! O que significa esse ser? O ser é o profissionalismo. Isso foi lançado em 2016, num consenso internacional, durante o Congresso Europeu de Educação Médica. E eu vivi essa história, porque eu tive a sorte de estar nessa sessão e participar dessa construção. Tem gente que não gosta dela, que diz que esse ser devia perpassar todos os 4 níveis. E tem outros que defendem que ele esteja ali na pirâmide, para que a gente lembre que é importante avaliar profissionalismo. O que seria o profissionalismo de um médico, de um fisioterapeuta, do enfermeiro, do nutricionista, de um odontólogo? Seria o pensar, o sentir e o fazer com excelência. Não é lindo isso? O pensar, o sentir e o fazer com excelência. Está no sentimento, está na cognição e está na ação, como um profissional de excelência deve ser. Caramba, Patrícia, e eu já não posso mais ficar só com aquela provinha de marca X que eu fazia. Não pode mesmo, porque hoje a avaliação se expandiu. Mas vamos pensar como é que a gente pode fazer isso juntos. Veja, se eu não avaliar o meu aluno, eu fico no escuro, totalmente no escuro. Esse é um slide do professor Valdes Bolela, que emprestou para mim, cedeu para mim em 2014, e eu acho ele o mais legal para explicar isso, então eu mantenho desde então. Sem avaliar, nós não saberemos o que o aluno sabe e o que ele não sabe, nem como que eu posso ajudar ele, eu fico no escuro. Se eu fizer uma prova, eu jogo luz sobre uma parte do que ele sabe. Eu não sei tudo o que ele sabe, porque uma prova pode não me mostrar o comportamento, as habilidades e atitudes, e somente o conhecimento. Ou ainda, eu posso perguntar coisas que ele não sabe, tem uma outra gama de coisas que ele sabe. Por isso que é meio ruim a gente ficar perguntando pegadinha, rodapé de livro, isso não é legal, porque não ajuda o que a gente tem na avaliação, que é o impacto educacional. A avaliação ela tem que ter impacto educacional. Por isso que quando eu não dou feedback, não serve para nada. O aluno errou a prova. Se ele errou uma questão, é importante que ele saiba o que ele errou, para que ele vá resolver esse gap de aprendizagem ou de entendimento. Agora, se eu nem devolvo a minha prova, se eu não faço revisão de prova, eu perco a oportunidade do impacto educacional que uma avaliação tem. Por isso que os especialistas
colocam tanto a importância do feedback, porque é na hora do feedback que o aluno faz a metacognição necessária para mudar a perspectiva dele sobre o que ele sabe e o que ele não sabe. Agora, vejam, se eu faço uma prova, se eu faço avaliação formativa de dia a dia, se eu faço um OSCE, se eu misturo, se eu amplio, ou se eu faço múltiplas provas de marca X, que seja, eu aumento a luz sobre o que ele sabe. E eu consigo entender melhor quem é esse meu aluno e o que ele ainda precisa saber. E aí, gente, isso é avaliação individual. Só que aqueles mesmos autores que em 2011 fizeram esse consenso, 7 anos depois eles evoluíram e fazem um outro consenso. E lançam a ideia de sistema de avaliação, que é confuso na literatura, porque também é chamado de avaliação programática. Então, alguns chamam de sistema de avaliação, os europeus, e outros chamam de avaliação programática, porque ela seria uma avaliação com reflexo no programa educacional, mas é a mesma coisa. E eu perguntei para das pessoas que escreveu o consenso, o próprio Valdes Bolela, que veio aqui fazer uma formação com a gente. Falei, Valdes, mas o que é avaliação programática? O que é sistema de avaliação? Ele falou, no fundo, é a mesma coisa. São só os autores que chamam diferente. Então, que fique claro. Os 2 artigos estão lá para você. Então, é assim, eles começam pensando na avaliação individual e migram para o sistema de avaliação. Então, hoje a gente não pergunta mais, Marcela, qual é a prova que você faz? Não pergunta mais, Andréia, qual é a prova que você faz? Pergunta assim, Rafael, você que é coordenador do curso, qual é o sistema de avaliação do teu curso de medicina? E assim por diante. Ô, Laís, qual é que é o sistema de avaliação do teu curso de psicologia? Porque o que acontece, eu tenho aqui um sistema que une todos os professores, porque cada um vai dar conta de uma parte da avaliação do aluno. Vejam esse diagrama também do professor Valdes Bolela. Isso é um sistema de avaliação para o aluno. E não quer dizer que você tem que fazer tudo na sua disciplina, mas o que precisa é estar coordenado isso. Porque se ninguém fizer portfólio, vai chegar uma hora, o aluno não fez esse tipo de avaliação. Também não é legal que todo mundo faça portfólio, que isso deixa o aluno louco. Então, vamos tentar entender como é que esse sistema se conjuga. Vamos dizer que vocês querem avaliar conhecimento, está aqui, é tudo de rosa. Para avaliar desempenho, esse marronzinho, para uma avaliação mais atitudinal, holística ou verde. Para avaliar conhecimento, eu tenho prova oral ou escrita. Na prova oral, eu tenho menos validade por conta que eu não tenho registro, só se eu gravar. O professor fica cansado, o aluno fica mais estressado e eu tenho menos conteúdo a ser verificado. Então, as pessoas vão mais para a prova escrita, porque a prova oral tem todas essas dificuldades. A vantagem é que acabou a prova, não precisa corrigir, né? Essa é a vantagem, mas tudo não terás. Na prova escrita, eu posso fazer testes, questões curtas, questões longas, novos formatos de avaliação, que eu adoro, que tem um que chama narrativa modificada ou ensaio modificado. Você vai dando aos poucos a história do paciente para o aluno que vai respondendo. Então, eu digo assim, seu João procurou porque está com lombalgia e ele trabalha numa ferrovia. E aí o aluno vai fazer a prescrição para lombalgia. Só que eu dou depois uma seguinte página, que diz, olha, quando estava saindo da consulta, o seu João contou que estava com perda de sangue na urina. O médico pede para ele voltar, muda a possibilidade de diagnóstico. Quais exames você vai pedir? Ele pede. Na sequência eu digo, olha, no exame tal deu isso, isso e isso. Agora qual é o seu diagnóstico? Qual é o seu plano de cuidado? Então a prova ela vai indo em etapa e o aluno vai sendo avaliado. Esse chama ensaio modificado, eu não coloquei no slide, mas é uma forma nova, diferente de fazer, que tem sido muito bem avaliada. Agora, isso é o que ele sabe. Se eu quiser saber se ele faz, eu tenho que observar. Eu posso observar na simulação ou na prática. Na simulação com OSCE ou vídeo, na prática, mini-sex ou long case. Vocês não estão curiosos para saber o que é mini-sex? Quem ainda não sabe? Deixa eu ver se surgiu alguma pergunta no chat sobre isso. Põe aí no chat se alguém quer saber
o que é mini sex ou long case? Olha, põe agora, senão eu vou para frente. Curioso. Ah, tá bom. Então tá bom. Já que vocês me deram a chance, vou explicar rapidinho. Long case, eu vou observar o aluno. Da hora que ele chama o paciente pelo nome, ele examina, faz toda a ideia de diagnóstico do caso, faz a prescrição, entrega. É um long case, demora 1h30. Só que eu tenho 60 alunos, tenho 70 alunos. Como é que eu vou passar 1h30 com cada um? Ou eu vou ter que ter um monte de professor, ou eu posso fazer um mini-sex. O mini-sex é um mini exame físico, uma mini parte desse long case. Eu posso avaliar hoje só a anamnese, ou eu posso avaliar só como ele faz a ausculta cardíaca, é um pedacinho, mas são pacientes reais. Então, a diferença é que quando eu falo em OSCE, eu estou falando de cenário simulado, eu vou ver como é que ele faz na simulação, eu observo. No caso real, é mini-sex ou long case, eu vou observar, mas ele junto ao paciente, ok? São nomes diferentes. Aí, eu tenho aqui uma avaliação, que é uma avaliação holística. O que seria isso? É um conceito geral. E aí, os professores mais antigos dizem assim, ó, eu sei quem é bom, tá? Eu não preciso de tudo isso. Esse aluno é 8, esse aluno é 9, aquele é 7. Esse é bom mesmo, esse é 10. Também é uma avaliação válida. Porque esse professor tão experiente, aqui na cabeça dele, ele já tem meio que os critérios da avaliação entronizados e ele solta. Posso fazer global rating? Posso, no final de um estágio. Posso. Só que fica mais difícil de dar o feedback, porque um aluno 7,5 quer saber por que ele não é 10. E aí esse gap entre o 7,5 e o 10, eu vou explicar como, se eu não tiver o item para dizer aonde que ele foi mal. Né? Então, Global Rate é um conceito geral, ainda é usado, dá para fazer e ok. O portfólio, não vou parar nele, porque nós vamos conversar sobre ele mais à tarde. E a avaliação 360 é todo mundo avaliando o mesmo aluno ao mesmo tempo. Tá? Então, o aluno entra, mas o colega avalia, ele se autoavalia, o professor avalia, o preceptor avalia, e assim por diante. A ideia para vocês, e o que eu venho hoje aqui forçar um pouquinho mais a barra de vocês, empurrar vocês para frente, é o seguinte. Vou falar agora de pertinho aqui com o Rafael e o Zé Rogério. Olha só, gente. Vamos fazer um sistema de avaliação para a Unifar que possa ser adaptado para todos os cursos? Vamos deixar isso mais claro, e se esse sistema já está em formação, que eu acho que está, vamos escrever no papel, vamos deixar claro qual é a nossa intencionalidade nisso. Vocês já fizeram tantas coisas legais na Unify, eu tenho acompanhado nos últimos 6 anos o quanto essa instituição cresceu. Então, esse é o desafio da fronteira de vocês, empurrar vocês para fazerem o seu sistema de avaliação, ou se ele já existe, para aprimorar o que está aí, tá bem? Então, deixando claro como é que a gente pensa o futuro para vocês. Todos têm forças e fraquezas, eu adoro os super-heróis, e então use vários métodos de avaliação. Por quê? Olha só, voltando aqui, se eu ficar só na prova escrita, eu nunca vou saber como ele é na frente do paciente. Se eu ficar só em testes, vai ser difícil eu entender como é que ele reflete sobre a vida, que é o que o portfólio traz. Se eu ficar só no OSCE, eu não sei se ele vai ser igual junto ao paciente. Por isso, um sistema de avaliação junta tudo de uma forma coordenada, longitudinal, ao longo do curso, para além da sua disciplina. Ah, mas eu tenho muita vontade de fazer prova, portfólio, uma avaliação prática. Pois faça, faça sim. Não esquece do feedback e conta para o coordenador do curso, que isso vai aumentar muito a qualidade da disciplina e do curso de vocês, ok? Bom, vamos para a última parte da aula. E aí, colocando assim, ó, a gente já viu que é avaliação formativa e somativa, beleza? Já entendemos. Marcela, me ajuda aí, ficou claro, né? Sim. A gente viu o que é avaliação individual em disciplina e o que é um sistema de avaliação. Também ficou claro? Que mesmo numa avaliação de disciplina, eu posso ter um sistema para a minha disciplina.
ok? E agora, para fechar, para pôr tudo isso para funcionar, eu preciso discutir com vocês alguns aspectos da avaliação, pedagógicos, de gestão e emocionais, tá bem? Então, vamos para a última parte da aula. Isso aqui também é uma dica, gente. Quando você está dando aula, é bacana que você pegue na mão de quem está te ouvindo e vá dizendo o caminho, porque vocês não sabem o que tem nesse conjunto de slides. Não sei se vai demorar muito, se está na hora do cafezinho, eu já cansei. Então, se você vai contando e vai mostrando qual é o objetivo de cada parte, é como se você convidasse o amigo para caminhar de olhos vendados, mas você está com a mão dada e diz, vamos lá comigo. Mantenha sempre o mesmo tipo de comunicação visual, cada passo é um passo, tá certo? Então, aqui é outro exemplo para vocês. Vamos para a última parte da aula, turma? Vamos nessa? Vamos, Marcelinha? Vamos. Aspectos pedagógicos da avaliação. Vou citar 3 autores, tá? O primeiro é o Vygotsky. Ele diz o seguinte, a zona de desenvolvimento proximal é a diferença entre o que alguém consegue realizar sozinho e aquilo que, embora não consiga realizar, pode fazê-lo a partir da mediação do outro indivíduo mais experiente. É exatamente isso que a gente faz todo dia. Nós somos o indivíduo mais experiente, pelo menos em alguns aspectos. O nosso aluno pode ser mais experiente em outros, mas em alguns aspectos, dentro da nossa área de atuação, nós somos o mais experiente ou a mais experiente. E aí nós vamos observar o que ele sabe fazer, se já dá para fazer sozinho ou não, porque no processo educacional, na área da saúde, eu tenho que considerar a segurança do paciente. E eu vou acompanhar esse indivíduo até dizer, ok, aqui tá bom, agora você pode continuar sozinho, certo? Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal. Eu só consigo trabalhar nela e dar a autonomia para o aprendiz se eu avaliar, tanto somativa quanto formativa. Nesse caso, até mais formativa do que somativa, né? Uma avaliação de dia a dia que vai acompanhando o processo de habilidades e competências do aprendiz, beleza? Paulo Freire, aqui eu já expliquei e disse para vocês, na lógica do Paulo Freire, essa frase que eu gosto muito, e eu gosto muito porque foi a Anita Freire que, inclusive, me ajudou a construir, a esposa de Paulo Freire, que eu tenho a sorte de conviver e considerar uma amiga pessoal, né? Então, um dia eu ia dar aula e disse, Anita, corrige para mim, ela me corrigiu, avaliação formativa, e me deu feedback, melhorou muito o meu slide. Mas aí, vamos lá, peraí um pouquinho, que alguém abriu o áudio, pronto, já fechou. Ele diz assim, né, que o aprendizado é resultado cognitivo, já expliquei, político, vocês já entenderam por quê, ético, histórico, cultural e social. Isso a gente já explicou. Social porque tem essa interação. E, ó, gente, aí que eu quero dar uma paradinha para falar um negócio para vocês. Não me vem dizer que o cara aprende sozinho, porque teve alguém que escreveu aquele texto. Mesmo quando ele está buscando algo, alguém escreveu o artigo. Alguém mediou isso, alguém preparou a plataforma. Então, existe um estudo individual, mas o aprendizado ele é mediado pela interação, ou presencial, ou a distância síncrona, enfim. Existe no aprendizado a questão da interação social. E aí Paulo Freire diz, se estabelece de uma forma dialógica, porque a gente precisa dialogar. Por isso eu preciso ver, estar sempre olhando o chat, estar perguntando para vocês, olhando a reação de vocês, senão fica um monólogo. E ela é dialética, porque vocês entram nessa sessão com uma ideia do que é a avaliação do seu estudante e vão sair dela com uma outra síntese do que é a avaliação. Se não, se sair totalmente igual, de nada adiantou o nosso encontro. Eu também saio diferente, porque já aprendi uma coisa. Não fui eu que abri a sala hoje, foi o Mike. Eu teria que ter testado, passar o slide no começo da aula. Uma outra coisa, eu teria esquecido de deixar a plaquinha na fora da sala gravando. Então, o que eu vou fazer? O que eu aprendi já nessa sessão, fazendo uma reflexão da minha atuação. Quando eu sair, eu vou fazer um procedimento operacional e grudar aqui do lado do computador. Um checklist, faça isso, faça isso, faça isso. Porque sempre dá para a gente melhorar. Isso é uma relação dialética e reflexiva. Você vai pensando como fazer melhor.
entre o que aprende e o que ensina. Aprender é mudar. Gente, aí tem uma outra coisa. Todos os pesquisadores, os estudiosos da educação dizem que aprender é mudar. Você aprende, você muda o comportamento, o que você sabe, a sua atitude. Aprender é mudar. E a avaliação vai mostrar para a gente o quanto essa pessoa mudou ou não. E a pessoa muda por quê? Porque sai da consciência ingênua e vai para a consciência crítica, segundo Paulo Freire. Qual é a consciência ingênua? Ai, eu achei que eu estava abafando com aquela minha prova que só perguntava os ramos da horta. Achei que eu estava abafando quando eu dizia só, diga quais são as camadas do tecido muscular. Hoje eu entendo que eu posso fazer mais e melhor, eu posso contextualizar. Aí eu volto para fazer a minha prova e aquele tipo de questão já não me agrada, eu me sinto incomodado. Ou ainda, eu só estou avaliando o conhecimento, eu sei que precisa avaliar o comportamento dele. Puxa, eu não posso voltar para o estágio sem melhorar a minha avaliação, porque a consciência crítica, ela incomoda a gente. A hora que você tem a consciência crítica, você já não consegue mais fazer aquele comportamento da consciência ingênua. Isso vale para tudo na vida, gente. Então, esse é o processo de educação que a gente acredita, e ele é mediado pela avaliação. É a avaliação que vai dizer o quanto que o aluno mudou, o quanto que ele tem consciência crítica do processo. E, por fim, falar do conceito de metacognição, que é mediado pela avaliação e feedback. Metacognição é a consciência que as pessoas têm sobre os seus processos cognitivos, e cada um tem a sua, por isso que está aí o Salvador Dalí para lembrar vocês, tá? A consciência dele, o jeito de pensar, aquela maluquice toda surrealista, é dele. Então, a metacognição é isso, cada um tem a sua. É o jeito que a gente pensa sobre os processos de aprendizados nossa, e a nossa habilidade de controlar, modificar e aprimorar cada um deles para resolver problemas. Eu já bati para vocês de pronto, né? Quando a gente termina uma atividade de desenvolvimento docente, a gente junta o grupo aqui e faz um debriefing. Eu rapidamente já falei para vocês qual vai ser meu debriefing com o meu grupo aqui, né? E como é que a gente pode fazer para melhorar? Melhorar o quê? Resolver problemas. Como é que eu fiz essa metacognição? Uma reflexão sobre o vivido, onde está o gap e como eu posso melhorar. Paulo Freire chama isso de ação, reflexão, ação. Você dá uma aula, aí você diz, fica refletindo o que foi bom, o que foi ruim, o que foi bom, o que foi ruim, volto para a aula com uma ação melhor. Então, eu tenho que refletir sobre a minha prática para estar disposto a mudá-la, a melhorar. E a avaliação ajuda nesse processo. Então, esses são os aspectos pedagógicos. Que a avaliação, ela é parte integrante do processo educacional. Aspectos de gestão. E aí, vou falar muito de perto aqui com o Rafael e com o Zé Rogério, não sei se ele está aí, ó, o Rafael, olho no olho aqui, Rafael, bem de pertinho com você, eu tô olho no olho, eu estou olhando torto porque na minha tela ele está aqui embaixo, ó, no meu grid. Rafael, isso é com você agora. Como que eu sistematizo a avaliação na Unifaa? Como que eu faço um sistema de avaliação que faça sentido para os diferentes cursos? Como que eu faço formação docente para esses diferentes processos? Eu tenho que ter um desejo da gestão. A gestão tem que estar comprometida com essa avaliação diferente, com essa cultura. Formar uma cultura de uma avaliação que não seja aquela avaliação da pegadinha, do rodapé do livro, que não seja aquela avaliação do estresse do aluno, porque isso não gera, não leva a gente a nada. E eu preciso ter tempo protegido. O professor não somente fazer a sua prova, mas também poder dar a devolutiva para o aluno. Eu tenho que ter espaço na grade para a prova, espaço para a devolutiva. A devolutiva tem que ser uma cultura institucional, que todo aluno possa ter vistas as provas, que o professor possa comentar o que eles erraram. E aí tem uma novidade, gente. Os artigos mais novos estão trazendo a questão da corresponsabilização do aluno. O que é isso? O aluno ajuda a fazer questão também. Você tem um banco de questões institucionais. Ah, eles vão decorar as questões. Bom, se eles decorarem um banco de 1.000 questões, 2.000 questões, eles aprenderam. Pode decorar à vontade, porque a gente vai fazer novas questões.
Qual é a corresponsabilização do aluno? Eles estarem juntos no processo, dizendo se aquela prova refletiu o que foi aprendido ou não. Eles vão estar junto no processo, ajudando a dar feedback, ajudando em provas onde é possível fazer correção conjunta, né? Faz um peer review da prova, o que sabe, o que acertou mais, ajuda o que acertou menos. Então, ter o aluno nesse processo. E eu vou dizer para vocês, no SAEM, a gente já visitou vocês aí, no sistema de acreditação de escolas médicas. A gente já visitou quase 70 escolas médicas no Brasil. Eu acho que dessas 70, eu posso dizer para vocês que 3 tinham um sistema de avaliação. Sabe quantas escolas no Brasil usam a corresponsabilização do aluno no processo de avaliação? Me lembro de uma outra iniciativa inovadora, mas não existe como um processo institucional. Então, se vocês querem qualidade na Unifar, tem que olhar para a avaliação do aluno. E eu falo isso assim, ó, com muita precisão. Tem que melhorar a avaliação. Os americanos dizem period, ou ponto final em português. Com muita assertividade eu digo, precisamos olhar para a avaliação e ela é o rabo que vai mobilizar a qualidade em todo o resto do processo. Para a gente terminar, vamos falar do mindset, ou seja, dos aspectos emocionais de uma avaliação. A gente começou, vocês me contando, quanto ficavam estressados. Ou seus alunos se estressavam, vocês se estressavam, a Lília disse, eu fico estressada de preparar a prova, não sei se ela está boa. Todo mundo disse que quando era aluno se estressava também. Eu acho que a gente também se estressa quando vê aquele monte de prova, né? Eu, às vezes, me estresso também, viu, gente? Que você pensa, meu Deus, mas como é que escreve isso? Não pensou onde é que eu errei? Vocês nunca pensam onde é que a gente errou? Porque a falência do aluno, o erro do aluno, não é só dele, é também nosso. A falha do aluno, né, é também corresponsabilização do professor. Quando o aluno vai muito mal, ele não estudou, ele não isso, mas como é que eu não vi antes? Isso também é, de certa forma, uma falha minha, eu tenho que me corresponsabilizar. E aí vem a Carol Dweck falando sobre o mindset. Ela não fala exatamente de avaliação, ela fala muito de feedback, mas eu estou trazendo esse livro dela que está traduzido para o português, para falar de mindset fixo e mindset de crescimento. Conforme o jeito que você pensa, você se posiciona diferente frente a uma avaliação, frente a um feedback, é isso que essa psicóloga está nos trazendo. Então, eu vou pegar a lógica da Carol Dweck e vou aplicar aqui na nossa discussão de avaliação. Ela diz o seguinte, tem pessoas que têm mindset fixo em relação à avaliação e em relação à vida, tá? Então, se eu tenho um mindset fixo, eu vou acreditar numa avaliação mais punitiva. Ela vai rotular, eu vou dizer, esse sabe, esse não sabe. Essa que tirou em 10 em anatomia, essa é a neta do Sobota. Vai ser minha monitora o ano que vem. A avaliação está, inclusive, definindo a perspectiva do aluno. A pessoa virou a neta do Sobota. Teve a sorte ou o azar de tirar 10 em anatomia na primeira prova. O que ela vai fazer? Ela vai continuar se acabando de estudar anatomia, abandonando ou negligenciando outras disciplinas, porque ela vai evitar o erro, porque ela quer continuar com o rótulo, que ela é a melhor aluna de anatomia e é a neta do Sobota. Então, ela vai ficar muito estressada e se torna super competitiva, porque não quer que ninguém tire aquele rótulo. Dei o exemplo da anatomia, mas poderia ser anatomia patológica, poderia ser parasitologia, como é que era o nome do livro? Ou histologia, a neta do Junqueira, o neto do Junqueira, e assim, o Veronese. Vai ser, esse aí é filho do Veronese, da parasitologia. Rotula, pune quem não sabe, define a perspectiva para aquele que sabe, para aquele que não sabe, e faz com que a pessoa tenha uma evitação do erro e fica muito mais competitiva a relação. E como é que essa pessoa de mindset fixo responde ao feedback? Como que ela responde no dia da prova e responde ao feedback? Ela fica ansiosa no dia da prova, claro, não quer perder o rótulo, não quer perder aquela coisa de ser do ranking. Ou eu não quero ser o pior, né?
Se eu mostrar que eu não sei, eu serei desconsiderado ou desclassificado, eu passo a não saber mais quem eu sou. Ué, eu não era neta do Sobota? Ou vai pensar assim, ih, eu fui mal, não levo jeito para isso, vou desistir de vez da cirurgia. Eu não gosto de feedback, hein? Não quero que me digam onde eu errei. Tem gente que é resistente. Isso é um jeito de estar na vida, porque foi construído dessa forma e também está inserido em uma cultura. Esse tipo de mindset, ele muitas vezes é favorecido pela forma como a gente foi educado, pela cultura da nossa família, como a gente vive, né? Então, por exemplo, os filhos, né? Se eu digo para um filho assim, chegou com nota 10, eu digo, você é um gênio. Eu penso que eu estou arrasando, eu peço desculpa para minhas filhas, porque já fiz dessa, né? Ai, vem cá, gênio da mamãe. O dia que ela tirar 8, ela vai dizer, eu não sou gênio coisa nenhuma, a minha mãe se enganou comigo e eu vou perder esse afago, essa consideração, esse reconhecimento. Então, o melhor jeito da gente falar não é parabéns, você é um gênio. É que bom, estou vendo o seu esforço, foi refletido nessa nota boa. Parabéns. Olha, ou ainda, você se esforçou pouco, quem sabe da próxima vez você consegue evoluir mais. Ou ainda, para que competir? Se você tem que olhar para o que você sabe, não para a competição da prova. Talvez essa prova não reflita tudo o que você sabe, quem você é. É um jeito diferente de tratar. Agora, se eu falo, parabéns, você é um gênio, segundo o Carol Dweck, isso não funciona bem e gera mindset fixo no futuro. Vocês fazem isso, gente? Deixa eu olhar aqui no chat. O Hugo disse, com certeza. Marca o aluno. Mas será que, me conta a verdade, quem nunca deu uma mancadinha dessa com os filhos, né? A gente faz bobagem sempre. E eu digo para minhas filhas, eu fui a mãe que eu conseguia ser. Tenho em mente que eu me esforcei o melhor possível fazendo o que eu sabia que era certo naquele momento da vida. Mas, enfim, esse é o mindset fixo. Vamos para o mindset de crescimento. Como é que é o mindset na avaliação? Quem tem mindset de crescimento diz assim, essa avaliação ela tem que ser mais dialógica, eu tenho que poder conversar com ele, eu tenho que fazer o meu aluno refletir qual é o gap do aprendizado que ele precisa, eu não posso fazer com que ele tema o erro, senão ele nunca vai enfrentar o que ele não sabe, eu vou abrir perspectivas dizendo que ele não precisa ser o astro da cirurgia, não soube fazer um ponto a primeira vez, mas ele pode desenvolver, ele vai aprender com o erro, ele cria um ambiente seguro, porque eu não vou expor o aluno que não sabe. Eu falei agora há pouco para vocês, quem não conseguir abrir o QR Code, pode mandar no privado. Isso é uma consideração para você criar um ambiente seguro, onde você não precisa expor as pessoas, porque nem todo mundo tem o mindset de abertura de colocar. Tá aí, isso eu não sei bem como é que faz, certo? Depois, como é que essas pessoas de mindset, de crescimento, respondem na hora que eles são avaliados? Em vez dele ficar nervoso porque ele errou, ele diz, não, manda aí o feedback, seu feedback me ajuda, eu quero saber no que eu posso melhorar, eu quero saber aonde eu posso avançar. E eu chego nessa sessão, eu falo de perto assim, né? Com o Zé Rogério e com o Rafael, dizendo onde é que vocês podem melhorar, porque eu tenho esse ambiente de segurança com eles depois de anos que a gente vem trabalhando junto. E ainda, se eu falhar, não significa que eu não sirvo, só significa que eu preciso melhorar. E quem te dá um feedback, gente, está te dando um presente, está usando do seu tempo, da sua energia, da sua competência, experiência para dizer para você aonde você precisa melhorar. E isso é muito legal. A gente tinha que ficar assim, manda feedback, me diga aí. Tem aluno que às vezes é demais, né? É menos feedback também. Cuidado. O equilíbrio é o ponto certo na vida. Mas o fato é que pessoas de mindset fixo respondem de forma diferente de pessoas de mindset aberto. Tanto quando fazem uma prova, uma avaliação, tanto quanto são submetidos a qualquer tipo de avaliação. Para terminar, eu vou trazer aqui o exemplo da Maria Seminova. A Maria Seminova era uma bailarina russa que foi professora e diretora do Teatro Bolshoi, Balé Bolshoi, famosíssimo. Então, o que ela fazia para selecionar os seus alunos?
ela ficava um mês, de 4 a 8 semanas com eles em um estágio, vamos dizer assim, um workshop, uma coisa que eles ficavam um tempo com ela. E ela não necessariamente pegava os mais talentosos, mas ela pegava os mais receptivos a críticas, porque ela achava que esses eram os promissores. Quem sabe receber feedback é quem vai mais longe. E, nesse sentido, o mindset de crescimento nos prepara melhor para a formação profissional e para a excelência. Veja só, se você tem uma super bailarina, mas que não aceita feedback, ela vai continuar daquele jeito sempre. Agora, aquela que talvez não seja tão preparada, mas que é muito prestativa, muito apta e tem muita metacognição para logo mudar o comportamento e melhorar, esse é o que vai mais longe. Eu ouvi esse tipo de ideia também de pessoas que trabalhavam com orquestras para selecionar músicos, pessoas que trabalhavam com show, tipo musicais, que os melhores, vamos dizer assim, os melhores parceiros para trabalhar, os melhores alunos, no caso da bailarina e da orquestra, não eram nem sempre os mais talentosos, mas os que estavam mais abertos a feedback. Isso é muito interessante, a gente precisa desenvolver essa cultura nos nossos filhos, nos nossos colegas, nas nossas equipes e nos nossos alunos, que é a cultura da excelência. E aí, gente, o mindset ele é criado pelas experiências que eu vivo. Quando eu dou feedback para o meu aluno, se eu consigo mostrar para eles que não é tão ruim errar, que tudo bem errar, que tem espaço para isso, eu estou criando um ambiente, experiências para ajudar. Eu dou um novo significado para o erro. Esse mindset ele pode ser desenvolvido, e aí o nosso papel é importante como professores. Cria-se hábitos mentais, de pensar, de ter mais metacognição. Isso direciona ações, faz com que a gente perceba os pontos cegos que nós temos na nossa própria atuação, e isso transcende, porque se torna, para além de um jeito de ser da pessoa, uma cultura compartilhada por uma instituição. Então, qual é o mindset que a Unifaa vai incluir, vai construir no seu sistema de avaliação, nas suas capacitações docentes, né? Essa é a pergunta que fica e é aí que transcende. Porque a gente não tem que avaliar para provar, né? É bonitinho em inglês, que diz the most important purpose of assessment is not to prove, but to improve. Aprimorar o quê? A qualidade do cuidado, a segurança do paciente, o profissionalismo do meu aluno, que é para isso que eu avalio, é para que ele consiga mudar o comportamento, ter metacognição e ser um profissional e uma pessoa melhor. Não é para ele tirar 9, 8, 7 na prova, isso também, mas não é a coisa mais importante da nossa avaliação. O que a gente tem que mirar no final do processo é saber, esse aluno que sai da Unifaa, independente do curso, ele demonstra que ele tem qualidade no cuidado que ele presta, ele está preocupado com a segurança do paciente, ele profissionalmente, ele demonstra ética, humanidade, crítica, transformação da realidade. É para isso que a nossa avaliação tem que mirar, para além de dar uma nota para o aluno. E aqui uma síntese para a gente terminar. A avaliação, gente, ela é parte do processo educacional. Não dá para pensar a educação sem pensar a avaliação. Ela pode ser formativa e somativa. A avaliação formativa, que é essa que a gente precisa estimular mais, ela é motivadora e tem mais impacto educacional do que aquele momento da prova. Existem aspectos na gestão do ensino que precisam ser considerados se eu quero ter um sistema de avaliação e uma cultura de avaliação para a excelência. Então, a gestão tem que estar focada nisso, dando cultura, construindo cultura, dando tempo para os professores e formação docente e discente nos aspectos de avaliação. Tem aspectos pedagógicos da avaliação, que ela tem que favorecer a interação social, favorecer a metacognição e ser sempre, sempre, sempre mediada por feedback. E, por fim, a gente atentar para os aspectos emocionais e reconhecê-los na nossa prática e na interação com o outro. Quem tem mindset fixo, quem tem mindset de crescimento. Pessoal, avalie para aprender e encontre mais satisfação na efetividade e efetividade na prática. Porque quando a gente avalia para aprender, a gente leva em conta tudo isso.
e isso muda completamente a nossa relação com o aluno. E a gente para de avaliar o aprendizado para avaliar, para aprender. É uma mudança também de mindset da nossa perspectiva. Essa era algumas considerações do que a gente chama do framework teórico de avaliação. Eu vou abrir para algumas perguntas e depois a gente faz um intervalo, porque a prática vem na sequência. Nós vamos discutir a prática de avaliação no próximo módulo, agora com vocês às 11. Eu espero sinceramente que vocês utilizem essas reflexões, que elas sirvam para aprimorar os seus processos de avaliação e a consciência que a gente tem deles, porque afinal, gente, ser professor é tudo isso, é também avaliar, mas mais do que isso é ajudar as pessoas a se desenvolverem, e na avaliação a gente faz isso, tá? Eu deixo os meus contatos para quem ainda não tem, para a gente poder continuar conversando sobre esse assunto, porque às vezes vem uma ideia que vem bem depois da aula, né? Você sabe, a aula não termina quando acaba. Não termina quando acaba, porque você sai com aquilo na cabeça e aquilo vai fortalecendo as ideias, vai mudando, e às vezes as dúvidas aparecem muito depois. Tá bem? Então, vocês são os queridos, tô vendo aqui os feedbacks, olha aí, vocês estão me dando os feedbacks lindos, hein? Olha, que bonitinho, muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou abrir para quem quiser colocar suas dúvidas, ideias, enfim, tá com vocês. Quem quer falar? O Mário perguntou assim: conceitos atribuídos na avaliação formativa podem ser atribuídos na somativa para a progressão? Professor Mário, I love you. Porque o senhor sempre sai com a síntese que a gente espera. Ó, um beijo para o senhor, virtual, porque não passa Covid desse jeito, né? É exatamente isso. O professor Mário, que já tem experiência, já pegou o lance, que é o seguinte: uma avaliação somativa, ela pode ser um conjunto de notas junto com uma avaliação formativa. E muitas vezes, para confundir o cabeção, né? Tem pessoas que transformam a prática de avaliação formativa em nota depois, fazendo um checklist onde eu atribuo um ponto para cada item do checklist. Então, guardadas as devidas proporções, a ideia que fica é assim: um grupo de avaliações, ou seja, um sistema de avaliação da disciplina do professor Mário, por exemplo, pode ter uma prova e uma nota de conceito para participação, pontualidade, para o respeito, para contribuição. Pode sim, professor, e deve, ó, arrasou. É isso aí. Respondi, professor Mário? Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Já fizemos muito, não estamos fazendo atualmente, viu? Ótimo. Inclusive, tudo que o aluno participava, dava-se o conceito. Outro dia, um aluno mostrou ao Domênico, ele plastificou um desses conceitos, que era assim, mais de meio ponto, durante muitos anos, e mostrou agora, já formado em odontologia, fazendo medicina, mostrou plastificado um desses conceitos, que era uma avaliação formativa. Hoje não temos feito mais isso não, porque então fica muito limitado, né? Dentro da somativa. Sim, e o tempo também, né? O tempo ficou muito pouco. Muito obrigado, respondeu sim. Muito obrigado. Legal, obrigada, professor Mário. Natália, legal. Natália, querida, fala aí. Patrícia. Oi, então, na verdade, suas palestras são sempre maravilhosas, eu cresço muito. Mas eu queria, assim, quando você foi falando sobre eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Mindset. Sobre o fixo, como que a gente pode trabalhar para mudar esse perfil de alguém? Olha, é assim, então eu vou trazer uma fala de Paulo Freire, né? A pessoa está em constante desenvolvimento, a gente nunca para. E se a gente tem consciência do nosso inacabamento, a gente sempre procura ser melhor, ser o que Paulo Freire chama de seres mais. Alguns demoram mais nesse processo, são mais abertos, outros são mais fechados, né? Então, como é que eu faço?
Vou dar um exemplo assim, tem uma pessoa do meu convívio que sempre quer tirar 10, quer ser melhor, quer ser melhor, quer ser melhor. E quando não tira, fica arrasada. Se tirar 9, é um terror para a pessoa. E aí você dialoga, diz, veja bem, o que esse meio ponto significa? Não é por aí. Ah, eu não sirvo para nada. Claro que serve. É dialogando e mediando, dialogando e mediando, dialogando e mediando. Ou ainda... Enfim, eu vou contar uma história pessoal, tá? Também a gente coloca as coisas pessoais. Eu tenho 2 filhas. A primeira tinha esse mindset mais... tenho que ser aluna nota 10. E a segunda, ela já tinha ela tinha uma inadaptação aos métodos educacionais, então em prova ela não se saía bem, ficava muito nervosa na prova e coisas desse tipo. E aí, só um pouquinho, deixa eu só fazer o mute aqui para o professor, pronto. O que acontece com a Bela, a mais nova? Mudou várias vezes de escola, achou que nunca